Oi, gente, tudo bem? Creio que sim, né? Motivo é que não falta de nós darmos glória a Ele, misturado com aleluia, porque é Ebenezer. Até aqui o Senhor tem nos abençoado, não é isso? Então, todo ser que tem fôlego, louve ao Senhor. Se você tá achando que você tá ruim, que tá mal, vai lá no hospital, vai lá na estrada, vai lá nas BR, vai embaixo das pontes que você vai ver e vai olhar. Eu sou feliz e não sabia. Mas a pergunta não é essa. Você realmente é cristão? Falar que serve a Deus? Falar que conhece a Bíblia? É fácil, não é? Falar, dizer, eu carrego Jesus no meu coração, Jesus está comigo todos os dias, mas viver a Cristo? Será? Essa é a pergunta que você e eu, nós precisamos responder diante do eterno. Você realmente é cristão? Ou é apenas frequenta uma igreja, uma assembleia? Hã? Assembleia do justo, será? Você já se perguntou? Porque ser cristão não é apenas levantar a mão em um culto. Não, 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 não. Não é colocar um versículo num status. Não é dizer eu sou de Jesus. Não é só isso. É muito mais do que isso. Ser cristão é seguir Cristo e praticar Cristo. Agora eu te pergunto: o que você tem feito pelo reino de Deus? Responde para você. O que você tem feito pela igreja que você congrega? Já se perguntou? Pois está na hora de você se perguntar. O que você tem feito pela sua família, pelo seu casamento, pelos seus filhos? Porque Deus zela por princípios. E princípios é ordenança do Senhor. Pois é o que você tem feito pelo seu próximo. E o seu próximo pode ser aquele que está na sua casa, pode ser teu vizinho, pode ser um colega de trabalho. Será que você tem vivido apenas para si mesmo? Ou, coitadinha de mim, ou eu. Será que o seu coração está voltado apenas para o seu interesse? Já se perguntou? Meu Deus, Jesus nos ensinou a amar a Deus acima, bem acima de todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. É a Bíblia que nos ensina. Às vezes, meus queridos, as pessoas que precisam de ajuda não está lá em outro país, não está lá no outro país, ela está na casa aqui do lado. Olha, é o seu vizinho que precisa, é um parente seu que está precisando de você, é alguém sentado no mesmo banco da igreja que está do teu lado, que você frequenta. É alguém que precisa de um prato de comida, de uma visita. É alguém que precisa da sua oração, de um abraço, de uma palavra de esperança. Se você é cristão, você poderia fazer isso. O que você tem feito? Jesus disse, meus queridos, está escrito que a porta é estreita. Você já se perguntou para a sua vida, se está caminhando por essa porta estreita? Não é a larga, é estreita. É a porta de Jesus. Você já se perguntou a Deus se Ele tem se agradado das suas atitudes? Porque no fim não seremos julgados pelo quanto ouvimos a palavra, mas pelo quanto obedecemos a palavra. É a palavra do Senhor que diz que nós temos que ouvir e ser
praticante. Quando Jesus começou a falar as verdades, ai meu Deus do céu, que difícil. Muitos discípulos que estavam ali abandonaram. Então ele olhou para os 12 discípulos e chegou e disse assim: vocês também não querem ir? Aí Pedro chegou, sempre é Pedro. Pedro chegou e disse: Senhor, para quem iremos? Se tu tens a palavra de vida eterna, Yoshua, Jesus. Hoje acontece as mesmas coisas, meus queridos. Muitos querem um evangelho confortável, sem renúncia, sem cruz e sem compromisso. Mas o evangelho de Cristo continua sendo o mesmo de ontem, hoje, eternamente. Que evangelho é esse? Um evangelho de cruz. Que evangelho é esse? É o evangelho de renúncia. É o evangelho que nos chama a negar a nós mesmos, pois é tomar a nossa cruz e seguir Jesus todos os dias, pois é. Olhe para a vida dos apóstolos. Paulo foi preso, açoitado, perseguido, mas continuou anunciando quem? Cristo! Gente, a gente diz que conhece a palavra, mas a gente não pratica a palavra. Meu Deus do céu, como é que não? Pedro foi perseguido e permaneceu quem? Firme no evangelho. Os primeiros cristãos, meus queridos, eles perderam foi bens, liberdade e até a própria vida, mas não negaram o nome de Jesus. E quantos hoje têm negado o nome de Jesus? Quantos hoje têm deixado de seguir o caminho por qualquer coisa? E nós? Será que permaneceremos firmes, meus queridos? Ou desistiremos quando surgissem as primeiras dificuldades, como está acontecendo com muitos? Qualquer dificuldade, ai meu Deus, não basta dizer, eu sou cristão. Não, 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 não. É preciso viver como Cristo viveu. Pois é, que Deus encontre em mim e em você, em nós, não apenas ouvintes da sua palavra, mas ser praticante do evangelho. Aleluia! Que a nossa fé, meus queridos, seja vista nas nossas atitudes diárias, no nosso amor, oh glória a Deus, na nossa obediência e no nosso compromisso com o reino do Todo-Poderoso, porque um verdadeiro cristão não vive apenas para si mesmo de jeito nenhum, sabe por quê? Porque nós vivemos para Cristo e Cristo vive através de mim e através de você, porque até então não mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive verdadeiramente na tua vida, não é mais você, é Cristo. E o evangelho de Cristo, meus queridos, é você pegar a tua cruz e carregar. Se Cristo te chamou e você sabe que foi Cristo te chamou, então não olha para as distrações, não olha porque Cristo disse que por causa do amor dele que você seria odiado, você seria perseguido, você seria caluniado. E por que tu tá querendo um evangelho fácil? Ei, quem disse que o evangelho é facilidade? Me mostra onde é que está escrito de Gênesis, Apocalipse, que o evangelho é facilidade. Ele diz que você vai passar por grandes aflições. Você, mas em todas, em Cristo, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então, portanto, pega a tua cruz e carrega, e sem olhar para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos também de Josué, que Cristo, Deus chegou e disse, não olha nem para a direita, nem para a esquerda, tá bom? É Jesus que é o teu Salvador. E só existe um caminho, uma verdade e uma vida. E se chama Jesus, que vai te dar vida, vida e abundância. Que Deus, o Eterno, te abençoe com toda a sorte de bênçãos celestiais, em nome de Jesus, e até mais. Aleluia.